Salve, salve amigos do meu canal no YouTube, Marcelo Esporte Clube, sejam bem-vindos. Estou aqui mais uma vez no One Studio para a participação de mais um programa, um bate-papo com vocês sobre... Aliás, eu estou aqui ou estou ali? Estou errado, né? Eu ia olhando para lá, para a Thalita, porque eu fiquei olhando para a Thalita, que é uma das novidades do meu uma produção profissa da minha querida Thalita, que está aqui comigo, produzindo o programa... Pois é, Rufo, pois é, eu tava lá olhando pra ela lá e esquecendo que a câmera é aqui. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal, dizendo a vocês que todas as segundas-feiras eu venho pra cá, pra gente papear sobre esporte, sobre futebol, e pedir pra que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, marque sininho, porque quando chegar vídeo novo, você é notificado, tá legal? Hoje, a gente sempre nas segundas-feiras faz um programa bem diversificado, lógico que vamos falar muito da final do Campeonato Pernambucano, o Sport foi campeão. E como a gente tem um convidado especial, hoje não tem roteiro. O roteiro quem vai fazer é o meu convidado, a quem eu vou apresentar logo agora, que é meu amigo Rembrandt Júnior. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo Cavalcante. Deixa eu ver aqui para não bater no microfone. Complicar. Agora. Certo? Rapaz, que satisfação de tê-lo você aqui. Alegria minha. Oh, muito bom, nunca mais a gente se encontrou para bater um papo. E agora... Profissa entre nós dois, que está do outro lado. Agradecer toda a produção, a disponibilidade de vir para cá. Que às segundas-feiras o horário não é muito fácil, até o horário de trânsito aqui no Recife, né? Mas hoje foi tranquilo. Hoje foi tranquilo. Então a gente vai bater um papo sobre a decisão do Campeonato Pernambucano, vamos falar sobre a carreira do Rembrandt e outros assuntos que vocês mandarem pergunta pra gente. Peço para que vocês compartilhem e a gente só tá começando o programa. Aumenta o som, Rufinho. Bom, começando o nosso bate-papo. Final de semana que teve jogos do Campeonato Brasileiro, tivemos também a decisão do Campeonato Pernambucano, o Sport venceu o Retrô, foram 2 jogos, 2 vitórias do Leão, 2-1 no primeiro jogo, 2-0 no segundo, o Sport 43 vezes campeão, para não errar aqui a palavra. 43, 43º título. Exatamente, Sport campeão, justíssimo. O Sport fez um jogo até meio morno, você concorda, Rembrandt? Concordo, o Sport nem precisou de muito esforço para garantir o título nos 2 jogos. No primeiro jogo, o gol saiu já no finzinho, né? O gol da vitória do Wagner Love, lá na Arena de Pernambuco. Mas aí veio com essa ótima vantagem e, tecnicamente, vamos combinar, né? A diferença era relativamente grande. Você imagina os outros adversários, né? Os que não conseguiram chegar na final. Pois é. O Retrô já não era páreo tecnicamente para o Sport, os outros ficaram bem mais abaixo, né? Incluindo Náutico e Santa, né? Incluindo Náutico e Santa. O Náutico ainda tentou equilibrar as forças, mas tem uma diferença do investimento, né, financeiro. Então tudo isso reflete dentro do campo. Poucas vezes essa diferença econômica de investimento entre um time e outro, ela não reflete dentro do campo. Não refletiu dessa vez porque o Sport foi superior e foi o 5º título do Sport de forma invicta, né? 5º, exatamente. São 2 perguntas para fazer, antes de começar a falar do assunto principal. Em relação à final, em relação ao Campeonato Pernambucano. Quem foi o craque do Campeonato Pernambucano para você? Tô perguntando isso porque eu vi a transmissão e ficou em dúvida. Foi um voto para cada um, né? Um voto para cada um, exatamente. Juba e Wagner Love. Dois, o danado que eu concordo com os dois. Eu também. Eu concordo com os dois. Até brinquei na hora, assim, vocês estão esperando que eu vou desempatar? Vou desempatar não, deixa que vocês, telespectadores, telespectadoras, se entendam. Mas pra você quem foi? Mas assim, Juba, pela regularidade, né? Porque o Love não veio desde o início, ele acho que no primeiro jogo ele até chegou a entrar, porque ele chegou depois, né? Fez a pré-temporada diferente um pouquinho dos outros, porque demorou para fazer o acerto, para voltar de férias, mas foi muito decisivo, extremamente decisivo. Mas pela regularidade, pela forma que ele fez durante todo o campeonato, o jeito que ele jogou, o jeito que ele foi decisivo também ao longo da competição, para mim, Luciano Juba. Mas Love chegou ali muito perto, também na questão da artilharia, o Juba foi artilheiro, né, junto com o Emerson Galego do Petrolina. Isso. Mas, por ter feito uma campanha muito regular, eu fico com o Luciano Juba, mas Love também foi muito importante. Agora, eu tava conversando com meu amigo Marcos Leandro, ele fez, eu achava o seguinte, como o artilheiro vai ser Juba, dá o craque pra Wagner Love, porque aí fica tudo certo. Que é uma coisa que eu acho que eu concordo também. Possível também. Tô achando meio estranho esse negócio. Você não é de concordar tão fácil assim, não. Tô achando muito estranho, mas tudo bem. E a outra coisa que eu acho também válido pra colocar pro Juba, é que o Juba é um novo garoto, que praticamente começou a carreira um dia desse, assim, sei lá, 2, 3 anos.
né? E o Love já vem de tempos e tempos pra cá, né? E mais um detalhe que me impressionou no Juba. O fato dele ter levado extremamente a sério, extremamente profissional até o fim. Por quê? Porque o que se fala é que ele já está com a negociação encaminhada. Com o Bahia, de repente, não sei ao certo. Ninguém falou oficialmente sobre isso, mas se isso está ocorrendo mesmo, ele foi extremamente dedicado, profissional ao extremo, até o final. Exato. Pode falar o que quiser, mas ele entregou tudo o que ele pôde nesse início de temporada, mesmo se ele estiver de pré-contrato assinado com algum clube. É verdade. E aí a saída seria no meio do ano. E eu acho a ascensão, Rembrandt, dele foi uma coisa muito rápida. Eu lembro da estreia dele, uma matéria até com Sabrina. Foi lá na casa dele, né? O menino tava torcendo. Eu conheço a família daquele garoto. O pai é Marcos, ele é Guilherme, o menino. Que Juba trabalha, a mãe de Juba trabalha lá em casa. Eu achei espetacular. Pô, quem é tal Guilherme? A quem eu conheço. E, pô, isso foi uns 2, 3 anos. Pra Juba se transformar no cara que foi muito rápido, Rembrandt. Foi e sim. ele tá preparado, com a cabeça boa pra isso. Mostrou isso, né? O fato de ter entregue tudo aí nessa reta final. Mesmo, repito, não é oficial ainda, né? Mas se o que falam se confirma ou se confirmar, ele foi um cara extremamente profissional. Totalmente. E é claro, seria uma pena para o esporte se o esporte não tiver nenhum retorno financeiro, né? Porque aí é o novo modelo de negócio do futebol. Veja só, Rembrandt, ele ir embora faz parte. Faz parte, não tem outro, ele tem um fechado contrato, faz parte. O que é ruim para o esporte... não tem nenhum retorno financeiro. Nenhum retorno financeiro, né? De tipo, pô, vamos renovar aqui e você vai? Pronto, não tem problema, porque pelo menos o esporte tem um retorno. Isso é que está sendo prejuízo. Embora concorde, mas aí não é julgamento, tá? É um pensamento meu. Não estou dizendo que Juba está errado ou não. O que seria legal para ele era um fechamento de uma temporada no esporte, que ele é campeão pernambucano agora. Tem tudo para ser campeão da Copa do Nordeste. Tem tudo para ser para a Série A. E seria um desfecho muito bom para uma... A gente tá ao vivo, né? Estamos ao vivo. Nesse momento. Minha esposa tá ligando aqui. Eita. E Ana tá me ligando, eu tô aqui ao vivo. Ela vai acompanhando, né? Ela vai acompanhar daqui a pouquinho. E aí, amor, tudo bem? Muito bem. O bom é assim... Tô ao vivo aqui com Marcelo Cavalcante. Eu quero ver se ela não libera agora. Tô no programa aqui com ele ao vivo. Tá vendo? Não, sem problema. Me mande uma mensagem... Eu já mandei mensagem para você, aí você me manda mensagem que aí a gente pode continuar a conversa. Muito tá bom? Bem. Tá bom, digo sim para ele. Olha aí. Valeu. Beijo. Muito bem. Pronto, obrigado. Pronto, só por causa... Eu ia falar do outro assunto do Campeonato Pernambucano, mas eu vou puxar, depois dessa ligação, prepara aí, Rufino, vou puxar pelo assunto principal de hoje. Você está no arquivo confidencial. Opa! Né? Sobe o som, Rufino, sobe o som, arquivo confidencial. Hoje estamos recebendo o Rembrandt Júnior. Rembrandt, eu brinquei aqui com a questão de arquivo confidencial, mas de certa forma a gente vai falar um pouco da sua carreira, da sua história, que começou em... Mais de 30 anos, eu não vou saber, ali 92... 30 anos, 31 anos. Não, vou um pouquinho antes, 89, que foi o ano em que eu participei da fundação do Vitória. Sim. Associação Desportiva Vitória. Eu vou ser bem preciso. Quando eu ouvi a sua primeira vez falar do seu nome, foi em 91, quando o Vitória disputou o Campeonato Pernambucano e se tornou até uma força naquele ano lá. Isso. E aí a Rádio Clube tinha a resenha que eu ouvia sempre era... Alvorada Esportiva, a resenha da manhã. Eu ouvia todo dia. 7 da manhã às 7h30, ou era 7h30 às 8h, não me lembro, era meia hora. Inclusive eu tenho um dos maiores micos meus, eu achava que aquilo ali tudo era ao vivo. 7h30 da manhã os caras falando. Depois que eu fui entender, só o apresentador era ao vivo. Que era ao vivo. Aí damos a notícia do Vitória. Eu tô com Vitória com boletim, né? Aí entrava Rembrandt Júnior. Exatamente. Lembra da vinheta, não, né? Rembrandt Júnior. Pronto, aí entrava Rembrandt pra dar notícia e tal, não sei o quê. Então de lá pra cá se passaram 3 décadas e hoje alguns você anos. tá de malas prontas pro Rio de Janeiro. De que resumo você faz dessa tua trajetória e como é que tá a sua cabeça e seu coração para deixar o Recife e já você tem essa frequência de ir pro Rio, né? Dos eventos casuais, mas agora vai fixar residência lá. Como é que tá? Como é que tá você nesse... O coração tá aqui, né? Ainda, né? Em Pernambuco, no Recife, em Vitória de Santo Antão. Mas a cabeça já está começando a se preparar para o novo desafio, para a nova etapa profissional. É um desafio,
mas que a gente tem que ir, cumprir a missão, né? Tem um certo momento que você não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Então tem que ir e procurar fazer da melhor forma possível, né? O que eu tentei até hoje aqui, trabalhando na Globo aqui em Pernambuco, trabalhando na TV Pernambuco antes da Globo, trabalhando nas rádios que eu trabalhei antes de entrar para a televisão. Então é um desafio, mas me sinto preparado. Acho que chegou numa boa hora, estou maduro, já fiz diversos eventos importantes, eventos nacionais e internacionais. Já passei algumas temporadas, né? Temporadas de eventos no Rio, em São Paulo. E agora chegou a hora de mudar, de mudança para o Rio de Janeiro. Falando daquele 91, lembrando de 91 que eu falei aqui agora, você fazendo o boletim do Vitória e hoje sendo um dos grandes narradores esportivos da maior emissora de TV brasileira, da América Latina, né? Até do mundo. Aquele Rembrandt lá, ele planejava isso? Era um seu sonho naquela época ou não? Como é que era aquele Rembrandt da origem? Assim? Olha Você só. planejava isso de tipo ir ao Rio, ficar entre os grandes, num cenário nacional ou não era? Ou passava longe da tua casa? Passava longe, muito, muito, muito longe. Primeiro que eu não tenha nenhum objetivo, nenhum plano, nenhum projeto de trabalhar em TV. Não fazia parte do meu... Você era um garoto de rádio. De rádio, repórter de rádio. Aquele microfonão, aqueles gravadores chamava gigantes. BTP, né? Era. Gravadores também gigantes lá. Então, eu comecei a trabalhar em rádio em Vitória. Foi quando a gente fez o movimento na cidade para fundar o clube. Tanto que tem a história de, ele torce pro Sport, ele torce pro Náutico, ele torce pro Santa. Então, daqui a pouco a gente fala. Mas aí, comecei a trabalhar em rádio em Vitória, surgiu essa oportunidade de fazer boletins do Vitória, que começou bem quando participou do Campeonato Pernambucano pela primeira vez, nos primeiros anos. E aí a Rádio Clube se interessou de ter um boletim do Vitória, boletim do Central, né, dos times do interior, para compor a resenha com os noticiários do Sport e do Náutico e do Santa. Mas era um minutinho ali, um minutinho e meio. Mas era bacana, né? Isso, né? Porque o Vitória aparecendo bem, a rádio se preocupou em ter um noticiário de um time que estava sendo sensação, né? Eduardo, Pinóquio, Milton Lima, Carlos Limoeiro e Xavier. Nem Arlan e Luiz Carlos. Era Mizinha, Bidinha e Roberto Potiguar. Pô, a memória tá boa, hein? Maurício Simões, o treinador. Esse é o time, né, que eu escalo aqui de cor. Nem, inclusive, que foi jogador do São Paulo depois. Foi campeão brasileiro no Atlético Paranaense em 2001, mas passou pelo São Paulo também, numa passagem importante dele. Chegou a encontrar com ele, não? Não tive a oportunidade de conversar com ele, de encontrar com ele. Fernando foi campeão pelo Santa Cruz em 93, depois jogou no Sport. Arlan jogou no Santa, Mizinha também jogou no Santa. Isso. Luiz Carlos. Xavier foi pro Sport. Então, daquele time ali, né, muita gente foi aproveitada por outros grandes clubes aqui de Pernambuco e até de fora do estado. E nessa leva eu também fui aproveitado pela Rádio Clube, né? Surfei nessa onda, né? Exatamente. Você vê como são as coisas, né? Assim, por exemplo, a gente trazendo pro hoje, Rembrandt, os clubes bem, a gente também, profissionais de imprensa, também estamos bem. Certamente. E aí vai um recado para quem fica naquela de, tá torcendo contra, tá não sei o que, sei lá. Por exemplo, nós, futebol pernambucano, e fazendo um paralelo com a Globo, você nem precisa falar nada não, tá? Você só faz o que você fica numa situação complicada. Bom, claro. Mas o olhar que a Globo tem para o futebol pernambucano hoje, ele é diferente de quando tinha no mínimo 2 na Série A. Isso é óbvio, é negócio. É negócio. Hoje nós temos um na B, que tem tudo para subir, mas não subiu ainda, né? Precisa jogar para subir. Um na C e outro na D. Aí como é que a empresa, fica numa situação de investir, de contratar mais gente, né? De trazer profissionais que possam reforçar a transmissão e dar oportunidade para pessoas se revelarem? Não tem como. O caso de Rembrandt, para mim, esse é clássico, claro, assim. O Vitória estava bem, a Rádio Clube fez, por que não termos um noticiarista, vou usar até um termo antigo, né? Lá na cidade. E foi daí que veio o Luciano do Vale, que tipo, tem essa, né? Assim, você acabou se destacou, e eu me lembro muito bem, a sua ida para televisão, eu acho que isso deve muito ao trabalho com o Luciano do Vale, ou eu estou enganado? Não, absolutamente correto. Primeiro, assim, vale fazer aqui um registro que Paulo Roberto, que foi o fundador do Vitória, né? Foi o cara que puxou todo mundo, né? Chamou todo mundo, uniu todo mundo para fundar o clube. Foi o presidente do clube nos primeiros anos. Hoje, atualmente, ele é o prefeito da cidade
da Vitória de Santo Antão. Então foi o cara também que pensou nisso, de ter uma resenha de rádio. Aí ele pagava um horário na rádio pra gente fazer uma resenha, pra falar do Vitória, falava de Esporte Náutico e Santa, assim, de passagem, mas o foco era o Vitória. Então, ele pensou nisso tudo, ele se preocupou com isso tudo, né? E deu oportunidade para algumas pessoas. Giselda Tavares, que você conhece, que era repórter, né? A Mauri Júnior, que era o narrador também. Então, muita gente que... Edilson Lopes, que era narrador lá, né? Do bairro de Lida Queiroz, ali pertinho do estádio. O nosso amigo Wellington Araújo também fazia parte. O Wellington já veio depois, não. Otávio Santos. Eu acho que o Wellington veio dessa leva, assim, já que estava nessa onda, ele vou nessa. O Wellington também. foi o seguinte, o Wellington, o Vitória já existia, já participava do campeonato, e aí se formou uma equipe na rádio, acho que na Rádio Vitória FM, que ele começou, se não me engano, na Vitória FM. E aí fizeram uma equipe, formaram uma equipe, e aí ele estava nessa equipe. Uhum. Não sei como chegaram nele, mas ele estava lá, e ele veio para a Rádio Clube. Eu já estava na Rádio Clube por uma indicação minha. Precisava de um repórter para ficar tirando férias. Massa, e aí eu fiz a indicação dele. Era um cara, um parceiro de Vitória, tinha trabalhado quase na mesma época comigo lá na rádio, eu numa rádio, ele na outra. E aí ele veio para a Rádio Clube, ficou muito tempo, trabalhamos juntos, muitos anos. Na Rádio Clube. E aí, depois que eu vim para a Rádio Clube... Eu era menino quando eu acompanhei. A gente lá em Vitória... já lia as colunas de Marcelo Cavalcante, né? Deu truco, era a nossa inspiração. E aí veio isso, né? A gente passou por esse período lá, esse período inicial na rádio em Vitória, foi quando veio a história da Rádio Clube, e na Rádio Clube surgiu a oportunidade de tirar férias dos repórteres. Uhum. Aí eu tirei férias de Pedro Luiz, Haroldo Rômulo, Alfredo Martinelli, Heriberto Ramos. E aí foi ficando. E Jorge Soares. Então, eu fiz uma sequência, assim, eu tirei uma sequência de férias, Ralf me fez o convite, né, eu já fazia os boletins, ele gostava e tal, aí ele me ligou e disse, Rembrandt, vai ter um período de férias aqui dos repórteres, você quer vir fazer essas férias? Aí eu já estava estudando aqui antigamente FESP, UPE, UPE agora, né, eu tinha começado o curso de Educação Física. Eu disse, não, topo, eu tô indo todo dia pro Recife, pra faculdade, e depois da faculdade eu estudava de manhã, ia a resenha de meio-dia, à tarde fazia o treino, a resenha da noite e voltava pra Vitória. Então, era uma puxada boa. Puxada né? boa. E aí fiz esse período, e aí surgiu a candidatura de Jorge Soares a prefeito de Moreno. Foi ali em 93, foi em 93, porque ele assumiu acho que em 94. Aí ele saiu, se afastou pra campanha, e eu fiquei no lugar dele, né? Por um período ali da campanha. Foi eleito, ficou a vaga. Aí Ralf me convidou. Você quer ficar? A vaga, se você quiser, sua e tal. Aí fiquei. Fui contratado pela Rádio Clube. Fiquei na Rádio Clube até 99, quando o Luciano do Vale veio para Pernambuco e negociou, na época com o governador Jarbas Vasconcelos, para transmitir na TV Pernambuco. E com a federação, era Carlos Alberto Oliveira o presidente da federação. Ele negociou, ninguém transmitia o campeonato. Ele foi lá e disse, olha, vamos fazer o seguinte, ele estava vindo muito para cá, estava apaixonado por Porto de Galinhas, tinha casa na praia. E aí ele teve essa ideia, né? Pô, vou transmitir o campeonato pernambucano na TV do estado. O homem não tinha nome, né? Não, já era um cara consagrado, né? Pois é. E era bom, e foi bom pro futebol de Pernambuco. Aí ele veio, montou a estrutura, a equipe, contratou uma produtora, né, pro trabalho técnico. E detalhe, viu, pra quem não lembra, e aí Rembrandt tá aqui pra me confirmar, ele ia pra até jogos do interior, ficava imaginando Luciano do Vale no interior, cara. Eu achava Timbaúba, Vitória de Santo Antão, Caruaru. E narrava com entusiasmo, total, assim, eu achava fantástico aquilo ali. Aí o que acontece? Num dos jogos, ele fazia o seguinte, a transmissão na TV Pernambuco era a seguinte, no domingo, gravava o jogo à tarde para exibir à noite gravado, o VT. Tá. E tinha o jogo ao vivo da segunda-feira à noite. Era isso mesmo. Aí a segunda-feira à noite estourava de audiência aqui na região metropolitana, né? E aí você era o repórter? Não, aí era Tata Muniz, Sim, acho que Tata. Boris também tava, teve uma época com eles, Aldeci Lima. Saudoso Aldeci. Saudoso Aldeci Lima. E aí teve um domingo desses que o repórter que vinha fazer, acho que era o Tata Muniz, vinha de São Paulo, o voo atrasou, alguma coisa que ele não conseguiu chegar. Aí tava Luciano do Vale, na época a esposa dele, Luciana Mariano, sim, que depois se tornou Luciana do Vale e voltou a ser Luciana Mariano, que hoje é narradora, né, das boas narradoras da ESPN. Uhum. Aí ele chegou no estádio, ela ia narrar e ele ia comentar. Aí ele pediu para alguém da produtora
para conseguir um repórter de rádio para ajudar lá embaixo. Aí tu tava passando na esquina assim e chamaram. Não, aí eu já era coordenador da equipe da clube. Isso foi em 99. Tá. Você vê, eu entrei na clube ali em 92, 93, Tá. 99 eu estava como repórter e coordenador. Aí era um jogo isolado, Sport e Ferroviário de Serra Talhada, num domingo. Aí estávamos com 3 repórteres da rádio fazendo essa jornada. Aí ele falou com, alguém da produtora falou com o Ralf e disse, a gente tá com 3 repórteres, eu posso liberar aqui, vai o Rembrandt. Aí fui lá, nunca tinha feito televisão na vida, nem imaginava, né? Rapaz, o que é que eu vou fazer? Aí ele disse, olha, não se preocupe, é só fazer as entrevistas, dar as informações. Mas, bom, isso aí eu faço no rádio, né? A diferença é que na TV você tem que aparecer, mas esse dia não precisava. Era só dar as informações. Terminou esse jogo, aí ele me chama na cabine, queria me conhecer e agradecer pelo trabalho. Aí fui lá, Luciano, vou lá conhecer pessoalmente e tal, agradecer Botou também. No Stories? Nessa época não. Nessa época não existia, né? Muita gente que tá ouvindo a gente nem era nascida ainda, né? Aí fui lá e ele disse, olha, será que você toparia fazer amanhã o jogo com a gente ao vivo? O Tata Muniz está vindo de São Paulo e você seria o segundo repórter para acompanhar o outro time e tal. E aí ele ia narrar o jogo da segunda-feira, o jogo do ao vivo, né? E acho que Rivelino e Bobô. Riva, o tricampeão mundial, e Bobô, jogador do Bahia. O jogador, o ídolo do Bahia, campeão brasileiro de 88. Aí disse, Luciano, eu gostaria muito, se a rádio me liberar, eu vou. Aí no outro dia, conversaram com o Ralf me liberou, eu fui fazer ao vivo. Aí eu tive que fazer uma passagem, né? A primeira informação, o primeiro destaque era aparecendo na frente da câmera. Aí o jogo foi Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde, Campeonato Pernambucano de 99. Aí as informações do Santa, Tata Muniz, Tata um ótimo, um excelente repórter, experiente já, de Rede Bandeirantes e parceiro tudo. Também, né? E parceiro, muito, extremamente. Aí entro. Agora as informações, né? Agora as informações do Flamengo de Arco Verde com Rembrandt Júnior. Aí olá, Luciano, muito boa noite. Se você estiver vendo a gente aí, se não estiver só ouvindo, estiver vendo. Aí eu entrei aqui de frente para a câmera, comecei a dar as informações e comecei a olhar para o lado aqui. O Flamengo de Arco Verde. Como se fosse rádio, como se fosse rádio. Eu tenho. E o pior ou melhor é que eu tenho isso gravado. Eu consegui essa gravação, passei por um DVD e tenho essa, quando eu olho para essa imagem, foi a primeira vez que eu apareço, né, na câmera. Aí foi muito engraçado. Aí fiquei algum tempo ainda com ele e na rádio. Foi quando a rádio me pediu para decidir, Rembrandt, não vai dar pra gente estar te liberando, tal, toda hora. E eu entendi perfeitamente. Aí fui falar com o Luciano disse, se você quiser, você fica trabalhando com a gente. Você abre uma nova janela para você, profissional. Caramba. Não tem o que discutir. Quase 10 anos, 8 anos, 9 anos mais ou menos de rádio clube, né? Se eu vou topar. Aí fui na rádio, conversei com o Ralf e com o Roberto. O Roberto já estava na época lá na TV, na Rádio Clube, o saudoso Roberto Queiroz. É a velha saída da zona de conforto. Tem que fazer total. Não tem outra, não. Aí fui. Aí terminou o Campeonato Pernambucano, aí a gente ficou transmitindo alguns eventos, Festival de Inverno, de Garanhuns, a gente transmitiu lá ao vivo, né? A programação da TV Pernambuco era mais flexível, não tinha aquela coisa de a grade muito certinha, muito fechada e tal. Aí a gente transmitia, Campeonato Pernambucano tinha um camarote VIP. Eu lembro. Que você fazia, com convidados, entrava 1 hora antes, com convidados, com diretores, artistas e tal. E aí depois vinha o jogo. E depois do Campeonato Pernambucano, nós tivemos Copa Sul-Americana, o que seria hoje uma espécie de Sul-Americana, não era nem Libertadores, que a Band tinha os direitos, e Luciano negociou com a Band para poder transmitir alguns jogos aqui. Os jogos que a Band não transmitia, ele pegava o sinal que chegava em Caruaru, lá na TV Pernambuco, em Caruaru, que era a sede onde chegavam os sinais. Você vê que o Luciano, vindo para cá, revolucionou, né? Total. Mexeu com tudo. Né? Foi quando ele disse, Rembrandt... Colocou de cabeça para baixo no bom sentido do termo. Total. Eu não vou poder vir em alguns jogos. E eu quero você para narrar também. Para narrar futebol, Luciano? Eu nunca narrei futebol na vida. Cara. Foi assim. Deixa eu dizer um negócio a você, viu? Você vê, né? Rembrandt tá aí, olha, estrela, mas para chegar a esse estrelismo, teve que ralar. Não tô brincando, né? Não, estrela, cara... nada, que é isso. Depois, pra gente resumir, eu comecei ali a fazer a abertura da jornada, na transmissão, narrava um pouquinho a preliminar e tal. Aí disse, agora você vai começar a narrar mesmo os jogos. Sei. Aí esses jogos de Copa Sul-Americana, não sei o que, tal, ia lá, narrava.
eu, Tatá, hora fazia o Tatá, e Luciano cada vez mais foi deixando pra gente fazer esses jogos. Tudo bem, fechamos o ano de 99, aí vem o ano de 2000, ele não acerta para continuar na TV Pernambuco, aí ele vai para a TV Guararapes, que era a afiliada da Band. Como ele era contratado da Band, ele tinha esse canal aberto, chegou e disse, ó, seguinte, o Campeonato Pernambucano de 2000 a gente vai transmitir na TV Guararapes. Foi quando teve aquele Mundial de Clubes no Rio e em São Paulo, com Real Madrid, Vasco, Corinthians, exatamente. Aí eu lembro muito bem ele anunciando na transmissão da Band, em rede nacional, no Mundial de Clubes, que a Guararapes ia transmitir o Campeonato Pernambucano. Eu tava tranquilo, vou fazer mais um ano agora, TV para Guararapes e tal. Uma semana antes de começar o Campeonato Pernambucano, não sei o que houve, foi uma questão, imagino que tenha sido uma questão comercial, e ele não conseguiu fechar para transmitir o campeonato. O Pernambucano. Foi quando aí já surgiram as negociações com os clubes, e ele precisava pagar um valor para os clubes pela negociação, e não tinha onde exibir o campeonato. Foi quando a Globo fez a proposta e ele negociou o Campeonato Pernambucano para a Globo. No ano de 2000. E assim, um produto que ninguém queria, que não valia, entre aspas, nada, virou um montante muito importante, um valor muito substancial para ele negociar com a Globo. Entendi. Então, ele teve a visão de empreendedor, teve uma visão profissional de descobrir algumas pessoas aqui de Pernambuco para fazer o negócio. E aí, em 2000, a Globo transmitiu o Campeonato Pernambucano. E aí você ficou desempregado. Entendeu? Entendi. Porque eu pensei que nessa troca aí você já teria ido lá para a Casa Nova. Não. Por quê? A Globo entendia, imagino que não queria ter ninguém que tinha sido da equipe do Luciano para Luciano, né? Exatamente. Entendi. Porque o início da negociação era o seguinte. Como é que foi a ida para... Agora a gente chega lá. Agora a gente chega. Aí... Bota aquela vinheta aí, gente. Aí eu fiquei desempregado. Por alguns meses. Aí, Aldeci Lima, Pedro Luiz... Não sei se tinham companheiros nossos de rádio, né? Então. Tinham uma... Foi o ano que o Santa estava na Série A, 2000, né? 2000. Aí, 99 que subiu. Subiu para 2000. Aí o presidente era Jonas Alvarenga, aí tava super entusiasmado, né, com aquela campanha do Santa, o Barcelona do Nordeste e tal. É tão poucas vezes que o Santa Cruz vai pra Série A que a gente já tem a referência já, né? Já vai lá na... Tem calma, filho. Eu só tô dando uma referência, que é verdade isso. Aí eles estavam com uma resenha tricolor, que falava do Santa, acompanhava o Santa. Quando o Santa viajava para o Campeonato Brasileiro, eles viajavam com o Santa e tal. Aí eles me convidaram para participar. Eu tava de graça, né? Tava sem trabalho e tal. Fui fazer. Agradeço demais. Foram 2 meses só, 1 mês e meio mais ou menos com eles. Mas que foi importante também para mim, né? Segurou minha onda aí por um período. Aí a Globo começou a transmitir o Campeonato Pernambucano e começou a testar alguns narradores. Eu lembro que Maciel narrou, Haroldo Costa narrou, Iata Júnior. Haroldo também chegou a narrar. Iata Júnior narrou. Meu amigo, eu perdi essas aí. Natan não estava mais, né? Natan Oliveira já tinha deixado a Globo já por um tempo. Deixado. Acho que ali em 98. Natan Oliveira, grande Natan. Um bom papo também. Gente boa demais. Aí eu digo, rapaz, todo jogo é um cara diferente, é um narrador diferente, eu vou levar minha fita, né? Aí peguei minha fita lá, uma VHS na época ainda, né? Entregou pra quem? Fui procurar Raposo, J. Raposo, pai do nosso amigo Rodrigo Raposo. O J. Raposo era diretor de programação e era o cara que estava mais ligado no esporte, né? No futebol, na transmissão. Sim. Aí fui lá, aí ele disse, eu já vi você em alguns jogos no ano passado, não sei o que e tal. E você não conhecia ele pessoalmente? Não. Subi a ladeira era lá em Olinda, no Morro do Peludo, subi a ladeira, fui lá para falar com ele. Digo, não tem nada a perder, né, meu irmão? Vou levar uma fita. O não já tem, né? Vou atrás do sim. Aí ele me perguntou se eu toparia fazer um teste. Eu digo, na hora que você quiser. Aí ele me mandou fazer um jogo, acho que 2, 3 dias depois, gravar um jogo no estádio, que antes ia a equipe, né, só para gravar o jogo e tal, e aproveitava aquele material para o VT do jogo, para reportagem. Sim. Aí eu narrei o jogo como se estivesse narrando ao vivo. Isso foi no fim de semana, na sexta. Eu sei que na segunda ou terça eu fui na TV, perguntei a ele, e aí, viu a fita, como é que é e tal. Ele disse, não vi não, mas se você quiser, a gente faz a primeira transmissão já no fim de semana. É agora, vamos embora, agora. Aí fui fazer, fiz a primeira, fiz a segunda, aí ele me segurou até o final do campeonato, né? Aí completei o campeonato.
Fui até a final. Só nessa conversinha. Só nessa conversinha. Ele me pagava por jogo, né? A empresa me pagava. Não, por jogo. Não. Na maciota. Não, sempre foi. A empresa sempre foi muito correta nesse sentido, nesse aspecto também. Terminou o campeonato, ele me chamou e disse: olha, infelizmente eu não vou poder ficar com você, a gente não tem essa vaga aqui, porque a gente tem poucos jogos, mas se você tiver disponibilidade, a gente vai aparecendo o jogo, a gente vai te chamando para fazer. E quem estava como narrador oficial? Ainda estava naquele esquema de rotatividade? Não, quando eu fiz o primeiro, aí ficou só fiquei você. até o final, só fui entendi. eu. Quando terminou o campeonato, aí não tinha a fazer, aí a Rádio Olinda me chama de novo. Vem pra cá narrar uns jogos e tal. Aí foi quando eu nunca tinha narrado em rádio, narrei algumas vezes na Rádio Olinda. Eram esses jogos do Santa no campeonato. O ritmo é outro, né? É outro, meu amigo, eu tiro o chapéu pra narrador de rádio, é impressionante, os caras são feras demais. Aí fui pra rádio, ele me chamava, surgiu um jogo do Campeonato Brasileiro pra fazer na Globo, dá pra ir? Eu digo, vou. Aí ia lá, fazia, ganhava o cachê, tchau, não tinha vínculo. Foi quando nosso amigo Aderval Barros me liga: Rembrandt, surgiu uma vaga aqui de repórter e eu quero te trazer pra rádio. Topa? Agora, vamos conversar agora. Qual rádio? Rádio Jornal. Jornal. Ele era o chefe da equipe da Rádio Jornal naquela época. Aí me chama, eu vou lá, falo com ele, converso, deixo tudo encaminhado. Aí disse: eu vou lá na TV falar com o Raposo, agradecer a ele, né? Dizer que... Fui lá, quando eu cheguei, que contei, ele disse: por isso que eu ouvi a Aderval na resenha hoje. Tem novidade aí, tá chegando, tá pintando novidade. Aí eu disse: acho que ele estava se referindo a mim, viu, Raposo? Eu tô indo pra Rádio Jornal. Ele disse: me dê 24 horas. Foi mesmo? Beleza, agradeci, fui embora. No outro dia eu voltei lá: Raposo, você pediu 24 horas, era pra quê mesmo? Tem uma proposta pra você. Já? É rápido assim? Não tinha, né? Pô. E aí ele me disse: a gente vai lhe contratar, assim. Eu disse: olha, eu quero te agradecer demais, mas eu já fechei com o Aderval, tá fechado com ele. Eu vou até ligar pra ele pra dizer que eu tô aqui falando com você, pra depois não sair: ele veio, barganhou e tal. Não tem isso, eu não tô negociando. Eu já fechei com ele, eu vou te agradecer. Aí, na hora mesmo, liguei pra Aderval: Aderval, eu tô aqui na Globo, o Raposo me fez uma proposta aqui, me chamou pra... Mas eu já disse a ele que tava fechado com você. Ele parou assim: Aderval, tu tá doido? Disse: por que, Aderval? Tô te ligando só pra dizer que... Fica aí, rapaz, não sai daí sem assinar esse contrato, não. Disse: como assim, Aderval? Rapaz, você é uma grande empresa, você vai crescer, você vai... Aí eu digo, brincando, mas não é brincadeira, ele também é um dos responsáveis por eu estar na TV. Total. Porque assim, tava certa a minha contratação para a Rádio Jornal. Eu tinha ido lá só por respeito a Raposo para agradecer. Eu quero escrever o livro de Rembrandt. Essa história é boa, hein? Essa história é boa. Aí eu liguei para Aderval disse: não, eu quero que você saia daí com esse contrato assinado. Tá liberando, né? Tá, então beleza. Aí você já tinha saído da Globo, ou assim, você ligou na frente de Raposo. Foi, então na mesma hora desligou, já foi. Aí Raposo disse: vamos ali na sala de Jô Mazarolo. Aí desci com ele na redação. Sensacional. Ela é diretora de jornalismo. Aqui, Rembrandt e tal. Ela disse: não, eu tenho visto, eu tenho acompanhado os jogos dele aí, as transmissões, gostamos e tal. Aí você vai vir para narrar e fazer o quadro de esporte do Bom Dia Pernambuco. Bom Dia Pernambuco. Aí isso foi... Aí eu assinei o contrato em outubro de 2000. Agora vou fazer 23 anos em outubro de contrato. Maravilha. Mas eu já estava desde abril. E fiz agora. Os meninos até do nosso acervo foram buscar lá. O meu primeiro jogo na Globo foi no dia 22 de abril. Coincidentemente, no mesmo dia da final do Campeonato Pernambucano do último sábado. Qual foi o jogo? Foi Sport e Recife, que na época já tinha sido Santo Amaro, mudaram de nome, aí virou Recife. E foi o meu primeiro jogo na Globo. E agora... O fechamento, quase o último, né? Foi. Digamos que no tenha dia sido, 22. mas eu acho que talvez tenha sido o último jogo. Simbolicamente. Não, mas o último jogo do Campeonato Pernambucano foi. Pro Pernambucano foi. E Pernambucano são 24, né? Porque são 23 anos. Só que quando eu entrei, já estava no Campeonato Pernambucano rolando, eu peguei da metade pro fim. E no ano seguinte, antes de completar um ano na casa, eu já estava fazendo o segundo Campeonato Pernambucano. Então, são 24 campeonatos pernambucanos seguidos. Claro, tem muita gente que não gosta de mim. Eu não estou falando de mim pessoa, né? Do profissional, do narrador, que ninguém agrada a todo mundo. Mas, cara, se você não gosta, tem muita gente que gosta. E eu estou sentindo isso, esse carinho. Tem gente lá que brinca, que às vezes até com raiva, com ódio... Já passou da hora, já devia ter ido. Rapaz, teve um amigo... Mas isso é bom demais, sabe por quê?
Porque quando o cara diz que eu sou esporte, que eu sou náutico, que eu sou santa, que cada um tem uma opinião diferente, esse é o meu termômetro. Tá certo. Esse é o meu termômetro. Então eu tô no caminho certo. Era isso que eu ia falar pra você, assim. Por exemplo, tem um amigo meu mesmo que... assim, tá secando, não sei o que. Eu fiz, rapaz. Eu acho engraçado, eu digo justamente isso. Eu acho engraçado que o Tricolor diz a mesma coisa. E o Alvirrubro diz a mesma coisa. Aí quando ele soube que você tava saindo, ele chegou pra mim e mandou: isso é porque a Globo não tá vendo ele narrando aqui. Porque se ele vê, não vai botar não. Eu disse, rapaz, justamente ele tá indo falar justamente não por vem, isso, pô. rapaz. Como é que é isso pra você, assim, essa coisa de rubro-negro, Tricolor tá secando, não tá secando? Como é que você... Ó, eu ficaria preocupado. Se ninguém ia falando nada, né? Não é nem isso. Também, se não tivesse falando nada, falar nada, é isso, me ignorou solenemente. É. E eu ficaria preocupado também se o cara dissesse, ele erra o nome do jogador. Quando o cara fala, ele não dá emoção, ele não narra bem. Mas, sim, não narra bem o quê? Como? Como é que... Me dá uma dica aí de como é que narra bem. Mas quando o cara fala só, ele seca meu time, ele é contra meu time, ele torce pelo outro, ele torce pelos times de fora... Cara, eu tô ali pra ser narrador, pra fazer o que eu tô vendo, pra descrever o que eu tô vendo, dar a emoção que o jogo merece. Tem jogo que não merece emoção nenhuma, mesmo que seja pro seu time. Tá? Tem hora que não cabe mesmo, não vale emoção nenhuma. Eu acho engraçado. Aí eu ficaria preocupado se o cara dissesse, ele erra o nome do jogador, ele não sabe o que é escanteio, não sabe o que é... Aí, caramba, então eu tô na função errada. Mas enquanto o cara diz que não gosta de mim porque ele acha que eu torço contra o time dele, esse vai continuar me assistindo e me ouvindo. Ou se não, se tivesse apenas dizendo... Esse exemplo, ou essa. Pois é. Ou se não, se todo mundo tivesse que você estivesse defendendo um clube só. Exatamente. Aí realmente... Se fosse unanimidade, esse cara é torcedor do time tal. Aí você se preocupar. Caramba, mas então... tá todo mundo, né? Aí quando um diz que eu sou um e o outro diz que eu sou o outro diz que eu sou aquele, então tá tudo certo. Qual eu foi quero só qual agradecer. Foi a melhor narração pra você, marcante assim? A melhor? A mais marcante, assim, mais impactante. Assim, teve a primeira Copa do Mundo, que foi em 2002. Eu tava com menos de 2 anos na casa, né, na Globo, e já fui escalado para fazer jogos da Copa do Mundo, da Coreia e do Japão, aqueles jogos da madrugada, né, que eram na madrugada aqui. Aqueles jogos foram muito marcantes também, né? Primeiro grande evento que eu transmiti. Veio a Olimpíada de 2016. Eu tô falando em alguns momentos assim. Eu narrei a primeira medalha do Brasil na Globo. Cara, que massa. A primeira medalha que o Brasil conquistou naquela Olimpíada, 2016, foi a medalha do tiro esportivo do Felipe Vu. Acho que é uma medalha de, não sei se, acho que foi de prata. Prata, eu lembro disso aí. Pronto. Eu lembro, talvez. Eu tive essa honra, né, esse privilégio de ser... Acho que era um coreano que ganhou, foi um japonês. Foi um asiático que ganhou pra ele. E ele que tem também descendente... Ele é descendente que ele ganhou, ele tem descendente do coreano, né? De asiático. E ele parece que, se eu não me engano, ele atirou, ele fez o tiro. Cara, foi impressionante. Foi um negócio fantástico o tiro dele, que eu fiz, caraca, não vai perder não. Aí o asiático foi lá e ganhou. Foi melhor ainda. Mas, cara, a emoção de você narrar a primeira medalha, tá aquela expectativa, né? O Brasil, Olimpíada no Brasil, e você transmitir a primeira medalha, então é um outro grande momento. Aí, Copa 2002, a Copa do Brasil de 2008, né? O título do esporte. Também foi muito importante. Mas aí você narrou pra qual? Pro Sport TV. Porque aqui foi pra... Foi Kleber Machado foi quem narrou. Que, aliás... Pro Brasil inteiro. Esse aí teve uma repercussão negativa pra ele, né? Mas assim, eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Ser rubro-negro ou não ser rubro-negro. E assim, que o torcedor... porque ele não narrou o gol com aquela emoção merecida, tal. Ele até hoje disse que não foi isso, não é isso, não foi isso que aconteceu, e eu acredito muito nele nisso. Que saiu agora recentemente. Saiu recentemente, mas um baita de um profissional. Sim, sem dúvida. Uma bagagem impressionante. Agora, lembrando, a gente tá falando aqui das coisas... Aí, só completar aqui, em outro momento que eu não vou lembrar, mas o Cássio Zirpoli fez o favor de lembrar numa coluna dele recentemente, as maiores audiências recentes da Globo. E teve um jogo que a gente deu 40 pontos de média, uma final, se eu não me engano, 2016 ou 2017. Esse é um outro momento, você dá 40 pontos de audiência. Muita gente. É muita gente te assistindo. Muita televisão ligada. E esse jogo agora da final do Pernambucano, Sport Até pelo fechamento de um ciclo, Até pelo fechamento de um ciclo também é outro momento que vai ficar marcado. Eu narrei títulos do Sport, do Náutico, do Santa, narrei título do Salgueiro, né, um time do interior, narrei jogo do meu time do coração, o Vitória. Então, meu amigo, fechei bem, fechei bonito. Gostem ou não gostem, queiram ou não queiram. Os juízes, né? Agora a gente tá falando aqui do lado bom e tal, mas qual foi a mancada assim que você sente? Muitas. Quando você conta um aí,
Que você fica, pô, que bronca, cara. Rapaz. Que merda que a conta que eu fiz, bicho. Não chegou a tanto não, assim. Eu lembro, só pra dar um exemplo. Me dá um exemplo aí. Um exemplo que aconteceu comigo quando eu falo muitas assim, porque ninguém é infalível. Eu tô querendo aqui também. Não, se eu tivesse assim uma que dissesse, essa aí, Marcelo, ó, essa foi. Mas eu não tenho nenhuma aqui. Teve uma tapa que ele levou lá do Todo Duro, mas aí não é culpa dele, né? O Todo Duro, eu toda vez que vejo, eu morro de rir, cara. Ali também foi, ali foi 2001. Ali eu morro já fez mais de 20 anos, né? Agora, o Rembrandt. Eu tava entrevistando os dois no Bom Dia Pernambuco, e aí, de repente, os dois levantaram para brigar, e eu, calma. Todo Duro. Afasta a minha cadeira. Só que as poltronas, elas eram num tablado, ficava um pouquinho elevada para a câmera pegar um bom ângulo e tal. Aí quando ele afasta a minha cadeira para poder se proteger do Holyfield, que levantou para tentar dar um soco nele, ele afasta a minha cadeira e a minha cadeira vira para trás. Aí eu vou caindo para trás e tal, cara, e aí levanto rapidamente. Cara, é muito engraçado. Tá no YouTube, quem quiser eu já vi, eu vi no Repeteco, né? Aí é engraçado, mas eu fico imaginando ver na hora, né? Deve ser uma coisa cômica. Mas assim, sem nenhuma eu vou te dar um exemplo vaidade aqui. assim. Qual foi a grande... Cara, eu sempre fui um cara assim... Se tivesse, você tava lembrando. Honestamente, eu posso não ter feito muita coisa extraordinariamente, mas não tem nada, ou quase nada, que tenha sido assim um desastre total. Não, desastre total também seria demais, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo e com o Rodrigo Raposo. Certo. A gente foi pra Salgueiro fazer Esporte Salgueiro lá. Certo. Quando chegamos lá, na cidade, deixamos as coisas no hotel, tal, fizemos um lanche, vamos pro estádio. Quando chega no estádio, o carro, tava lá Daniel Santana, chegou pra gente e fez, o carro teve um curto aí, tá tudo apagado. A gente, caramba, e aí? Aí a gente subiu. Aí quando chegou, e a hora se passando, nada do carro chegar com o som de transmissão ao vivo. Nada. Aí a galera chegou pra... Aí tem aquela preparação antes, Rembrandt sabe muito mais do que eu. A preparação antes, o pessoal, vamos lá, ler o texto, teste o áudio, não sei o quê. Teve nada disso. Teve pra lá e etc. Enfim. E vamos voltar, não sei o que. Aí eu só sei que não teve nada disso. E quando chegou em cima, Rembrandt, em cima da transmissão já, aí o cara chegou pra Rodrigo e fez, começa a narrar aí, porque a gente vai começar com a bola rolando. Isso! Aí Rodrigo começou a narrar, aí se desconcentra pra caramba, Total. Porque aí você fica não é a preparação de antes, né? Fica meio que todo mundo ficou perdido assim, na questão do que é que tem pra se fazer, né? Todo mundo ficou alucinado. Tanto é que ficou uma coisa muito engraçada. Você vai lembrar dessa transmissão, que foi a questão do seguinte, a repórter era a Natália. Aí a Natália tava do lado de cada cabine. Natália de Elu. Aí a Natália tava do lado de cada da cabine e ela tinha que fazer a entrevista do jogador do esporte. Ela achando que o jogador do esporte vinha pro lado de cá, acabou indo pro outro lado. Aí ela saiu correndo pra pegar o jogador do esporte lá do outro lado do campo. E aí a produção fez... foca na repórter. Aí de vez de focar na repórter quando vai fazer a entrevista, focou na hora ela correndo. Aí ficou lá, pegando ela atleta. A bichinha, velho. Aí ela ficou até com medo de virar meme, né? Assim, ficou, pô, tomara que não seja meme. Aí são essas coisas, assim, que eu acho até... Eu vi Rodrigo muito preocupado com a transmissão e com toda a razão. Mas pra mim, vou ser bem sincero, eu achei bacana ter vivido aquilo ali, não pelo fato de ter estragado uma transmissão, mas por ter vivido aquilo, sabe? Por ter, ver como é que funciona. Eu acho que eu fui uma experiência diferente de ver como é... de fato, a importância de ter uma preparação, né? De chegar na hora certa, de receber o texto, de ouvir, de ter essa coisa de ter a adaptação do retorno. O cara não para de falar, viu? Né? O cara não para de falar, ficar lá enquanto você está narrando. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Assim, a pessoa pode até não gostar do meu trabalho, da minha narração, do meu estilo, do meu ritmo, faz parte. Mas eu me preparo. Quando eu tô numa transmissão, não tô ali por acaso, não tô caindo de paraquedas, não. Porque você tá num jogo de futebol, mas se o jogo de futebol para, tem um problema na iluminação, tem que ter assunto. Tem a chuva, tem não sei o quê, pode interromper o jogo. Você tem que ter assunto para desenvolver, Então, não é você chegar na cabine e narrar um jogo. Vai lá e narra. Você tem que ter uma preparação. Por isso que a gente não tá lá por acaso, né? Se o cara tá lá é porque você tem uma entrega, que você se dedica, que você faz direito o negócio. E você contou uma história aqui de progressão, não foi uma coisa que passou por nãos, passou por dúvidas,
passou por medos, Total. né? Passou por situações em que, pô, será que vai dar certo? E aqui eu, relembrando para quem está acompanhando agora, eu perguntei para você aqui se você, quando começou lá como repórter da rádio, se você tinha pensamento de estar onde está hoje. Não passava na sua cabeça. Não. Né? E as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. E você aproveitando da melhor forma possível. É isso. Camisa 10 e capitão. Aí fui fazer jornalismo também, porque eu era da área de saúde, educação física, fazia educação física, parei educação física quando eu estava trabalhando na rádio, porque comecei a viajar muito, acompanhando. Era uma época que a rádio mandava um repórter, né? Cada time tinha um repórter acompanhando. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, que eu acho que vale até pra gente fechar esse bate-papo e a gente também fechar nossa live com outros assuntos. Antes de ir pra rádio, como é que era Rembrandt lá em casa, narrava jogo? Não fazia nada disso? Não. Tanto assim... E como é que você se descobriu assim? Eu não tinha muita ligação com o futebol, gostava de esportes. Sim. Praticar esportes. Natação, atletismo, na escola eu fazia isso. E aí eu fui estudar o meu ensino médio na escola lá em Vitória, o Radar, que era, o Paulo Roberto era o diretor do Radar. Era o diretor do Radar. E aí eu morava vizinho ao colégio. Tanto é que eu acordava na hora que tocava. Tocou! Tem 10 minutos para chegar. Eu acordava, vestia a roupa, lavava o rosto e corria para a escola, que eu era vizinho da escola. Da escola. E aí passava o dia na escola. Estudava de manhã, à tarde estava lá para uma atividade extra classe, extra aula, e aí praticar esportes. Aí Paulo Roberto, junto com o Neildo, que era o vice-diretor dele, só, Rembrandt, tu mora aqui, tu tá sempre aqui, um bom aluno. Aí eles me promoveram a monitor da turma. Eu substituía, o professor não vinha, eu era um bom aluno, modéstia à parte, e fiquei lá. Trabalhava à noite na escola, na secretaria, ajudava na secretaria. Paulo Roberto também era do cartório. Rembrandt, vamos trabalhar no cartório comigo também? Tem uma função lá para você, aqueles livros de imóveis que a gente fazia na época, escrevia, tal. E aí a gente foi estreitando essa amizade, e ele, um cara super entusiasmado, né? Eu disse, olha, ele gosta muito de futebol, tanto que ele teve essa ideia de vamos fundar um clube pra gente ter um time pra torcer aqui na cidade. Aí foi quando eu entrei com ele, e aí passei a acompanhar de perto. Não que eu não entendesse de futebol, entendia porque eu jogava pelada, né? Sabia. Mas não tinha gostar de assistir, de ver, de parar na televisão e tal. E muito menos narrar, né? Muito menos. Nem de repórter eu gostava de apresentar. Porque geralmente eu tô falando isso. Os eventos da escola. Porque geralmente eu tô falando isso, que geralmente quem narra hoje, quem comenta e tal, fica em casa. Ficava em casa quando garoto, imitando algum narrador, né? Futebol de botão, né? André Luiz, né? Cabral, tem essa história. Isso, né? Eu nunca tive essa coisa de... Eu gostava de apresentar os eventos da escola, né? Festa de fim de ano. Eu gostava dessa coisa. E quem foi a tua referência, no caso, quando você entrou? Foi o Luciano ou teve outras referências pra você? Em rádio? Não, em rádio ou TV? Na TV era essa turma aí, Luciano, Galvão, Kleber já estava lá também na Globo. Depois, entrou o Luiz Roberto. Então, uns caras que eu digo, tem que mirar nesses caras, meu irmão. Claro que você não vai narrar igual os caras, não é isso, não é? É ter referência, né? Entender o jeito dos caras, como é que os caras... E aí eu tive depois a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? De dividir transmissão depois com Galvão e Olimpíada. Massa, né? Isso é muito legal. Com Kleber Machado, com Luiz Roberto, de estar no mesmo ambiente. Esses grandes eventos, a gente se concentra todo mundo na mesma cidade, né? No Rio de Janeiro normalmente. E aí fica todo mundo junto. E aí sai depois para jantar, para almoçar, troca ideia, troca informação. E você acompanhando, vendo de perto os caras narrando, é fantástico. Lembra quando é que você fechou? Você falou que terminou o Campeonato Pernambucano, esse foi praticamente o último aqui, né? Pode ser que venha numa final de campeonato, traz Rembrandt para trazer para narrar a final do campeonato, quem sabe. Mas o que é que tem pela frente agora, antes da sua ida? Copa do Brasil, no Sport TV, o jogo da volta do Sport com o Curitiba. Eu narrei o jogo da ida também, né? Foi 3-3 lá. E temos, a princípio, tem no fim de semana, tem alguma escala no fim de semana que ainda não saiu, mas deve rolar alguma coisa. Ontem, por exemplo, se você está vendo depois do programa, ontem, domingo, dia 23, eu narrei o jogo ABC e Vitória, jogo da Série B, pelo Premier, que a gente narra no Premier, narra na Globo, narra no Sport TV, é tudo do mesmo grupo. E tem a Taça Maria Bonita, um torneio feminino que vai ser disputado agora no começo do mês aqui em Pernambuco. Eu provavelmente fique ainda para a abertura, que será lá dia 10, 11. E aí, você deve até dia 15 eu devo estar indo embora.
Pra alegria de uns. Não, mas essas alegrias aí de muitos não, a galera vai te acompanhar. Mas eu curto, não tem problema. E vai ter uma grande despedida aqui, não, para a cidade. Não. Corpo de Bombeiros passando. Não, absolutamente. Eu quero estar sempre aqui. Sempre que eu tiver de folga, vou estar sempre por aqui. Né? A princípio a família não vai nesse primeiro momento e tal, mas depois a gente vai ver como é que fica. E Ana, né, minha esposa, é a jornalista, também, que conheci no rádio, né, na Rádio Clube, quando me deu também essa possibilidade de conhecer essa grande mulher. A Rádio Clube abriu o mundo pra ele. Abriu, total. Fazer umas perguntas rápidas aqui, não tava nem no roteiro, mas vou fazer isso aqui agora. Aí vai ter que responder uma pergunta pra gente fechar, tá? Tá. Narrador de futebol. Galvão Bueno. Um repórter. Tino Marcos. Um treinador de futebol. Um treinador de futebol. Tele Santana. Um jogador. Zico, porque Pelé é ao concurso. Clube do coração. Vitória. Ah! Valeu, meu irmão. Rembrandt, muito obrigado, meu velho. Depois, se você puder, traga João Renato aqui, meu filho, Joner, artista, tá lançando música. Depois você vai ver. Ela mostrou. Vai ser bom, vai ser importante pro seu programa também. Me mostrou. Marcelo Esporte Clube. Mas pode ser, ele traz também, viu, João? Não, a gente vai trazer. A gente vai fazer. Eu tava falando com o Thalita sobre essa questão de trazer gente de outras áreas aí pra gente conversar. Só não pode perguntar a ele qual é o time do pai. Até pode. Cara, eu passei por essa situação. Uma primeira vez que eu levei minha filha pra um estádio de futebol foi na Arena de Pernambuco. Ela era bem pequenininha. Aí eu comprei pipoca pra ela, aí ela lá e tal, e quando eu tava comprando a pipoca, aí um torcedor assim chegou pra me reconhecer por causa do blog na época, né? Aí chegou pra minha filha e fez: qual é o time dele? Aí ele fez: Esporte! Entregou bonito, de bandeja. Ainda né? bem que era um jogo do esporte, né? Que tava tudo em casa, né? Se fosse outro time, eu tava ferrado. Verdade. Rembrandt, muito obrigado, boa sorte. Obrigado a você, cara, Marcelo. super gente da melhor qualidade, a gente trabalhou juntos. Diga pra esses seus amigos que não gostam de mim, que eu sou esse cara legal. Vitória. Tô brincando. Tô brincando. Gente da melhor qualidade. E que, como a gente falou aqui, esse ódio do torcedor, ele faz parte desse cenário todo, a gente tem que estar vacinado quanto a isso. Sem dúvida. Lembra, boa sorte, estou aqui torcendo por você e a gente volta diretamente do One Studio na próxima segunda-feira. Eu e Thalita tá agora na produção, quem tá aqui comigo é Rufino. Acompanhou meu início de carreira. Já era veterano lá na Rádio de Vitória. Perdeu os cabelos com tanta peio. Rádio Cultural de Vitória. E o meu grande Felipe tá aqui também acompanhando, fã do seu trabalho. Obrigado. E aqui eu mando um abraço. Obrigado a todos. Galera, até a próxima. Tchau.